não há formação dentro do corpo ali da mulher, a mulher não sofre ali com todos aqueles enjoos, a mulher não sofre ali com a dor do parto, a mulher não sofre ali com a amamentação. A nossa vida cristã é assim também. São fases da vida, são fases da vida. E o deserto faz parte da nossa vida, mas o deserto ele é passageiro. Ele é passageiro. Então o nosso milagre, a nossa bênção, ela está sendo gerada. E como num corpo humano, nós precisamos ser formados, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser renovados, e muitas vezes nós teremos sim que passar por tempestade, teremos sim que enfrentar os desertos, mas como eu disse aqui, repito, que fique claro para o coração de todos, esse deserto é passageiro. A tua bênção está sendo gerada e ela vai nascer no tempo certo. Amém? Que está saindo a luz. A palavra quando ela fala assim, que está saindo a luz, eu não vejo como algo convencional. Eu não vejo como algo natural, e sim como algo sobrenatural, algo celestial. Muitos dos nossos milagres, muitas das nossas curas, muitas das nossas bênçãos, já foi decretada no céu. Já foi. Nós só precisamos estar aprovados para alcançar essas nossas bênçãos. Nós só precisamos alcançar essas nossas bênçãos. Algo sobrenatural. Eis que está saindo a luz. Lembra da história de Lázaro? Não do cantor agora, mas de Lázaro. Estava morto, fazia quantos dias? E ele o quê? Mas ele cheirava muito mal. Quando Jesus está aproximando ali, a sua irmã vem correndo e fala assim: mestre, já está tarde. Ele está cheirando muito mal. E Jesus fala assim para ela: calma, porque ele está descansando, ele está dormindo. E Jesus ali vai naquele túmulo, naquela gruta, e ele pede para retirarem ali aquela porta, que era uma porta de pedra. Arrastem a pedra. E o que ele fala para Lázaro? Lázaro, venha para a luz. Venha para a luz. Então, meu irmão, eu quero falar para você aqui esta noite. Venha para a luz. Comece a enxergar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Começa. Porei água no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Mas a parte que me chama mais atenção, que me traz mais esperança, é aquela parte que Deus fala assim, mas e vocês? Não percebem? Meu irmão, muitas vezes nós estamos tão inseridos no problema, nós estamos tão inseridos no deserto, nós estamos enfrentando uma tempestade que não conseguimos olhar para o alto, somente para o nosso problema, que nós não conseguimos perceber o sobrenatural se movimentando ao nosso favor nas nossas vidas. Eu uso isso no meu trabalho. Eu estou vivendo um semestre muito desafiador. E aí meu gestor chegou para conversar comigo e eu li esse versículo para ele. E falei assim, Deus está fazendo, mas eu ainda não consigo perceber, mas eu tenho certeza que Deus está fazendo. E é dessa forma que você tem que enfrentar o seu deserto, a sua tempestade. Mesmo você não percebendo, você começa a decretar: eis que uma coisa nova o Senhor está fazendo, eis que está surgindo uma luz, mas eu ainda não consigo perceber, mas eu sei que Ele está fazendo. Não é porque eu não percebo que Ele não está fazendo, muito pelo contrário, Ele está fazendo.
A mão do nosso Deus, a mão do nosso Senhor não está mirrada, ela está estendida para o teu povo. Guarda isso. Muito interessante que esse texto de Isaías, ele fala sobre o povo de Israel, fala de uma promessa de uma restauração. Ele fala ali, naquela época, que o povo estava ali, cativo ali a Babilônia. Eles estavam ali presos na Babilônia. O povo de Deus ali, ele vivia sem esperança. Mesmo ali, eles ouvindo os profetas declararem que o cativeiro duraria ali 70 anos apenas. Mas eles estavam sem esperança. E através da palavra do Senhor, ele declara: para de olhar para o passado, para de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para a razão, para. Eis que uma coisa nova está surgindo, porventura uma nova luz, mas vocês não percebem. Então ali essa palavra era uma palavra de ânimo, e é uma palavra que eu e você podemos trazer para o nosso dia a dia, porque a palavra é viva e ela é eficaz, que nós podemos trazer para os nossos dias, para as nossas dificuldades, para os nossos desertos. Meu irmão, talvez você tenha entrado aqui esta noite, não sei, mas talvez você tenha entrado aqui sem esperança, sem expectativa para o amanhã, talvez. Por isso que eu quis iniciar com esse louvor, falando: Deus, eu tenho tantas bênçãos, porque nós precisamos refletir naquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas, mas muitas vezes a gente só foca os nossos olhos no problema, e não olha os milagres em volta. Poxa, pastor, mas eu estou passando uma dificuldade financeira muito pesada. Mas olha então para os seus filhos e vê o quão saudáveis eles são. Não tem nenhum dinheiro que vai pagar essa saúde. Olha, a gente precisa começar a enxergar o meio copo cheio nas nossas vidas. Meu irmão, é muito difícil a nossa vida estar 100% alinhada, não é assim. Não é. Tem alguns movimentos que faz parte das nossas vidas. Vamos dizer assim, tem algum setor das nossas vidas que ainda precisa de ajuste. Mas eis que Ele faz uma coisa nova. É isso. E aí eu pergunto para você essa noite: qual é o seu cativeiro? O que tem tirado a sua paz? Qual tem sido a sua luta? Qual é o teu deserto? Por isso o tema da ministração dessa noite é: o deserto é passageiro. Aprendendo no deserto. Alguns têm como verdade de que quando você vem para Cristo, você está isento do deserto. Você está isento das lutas, você está isento das aflições, você está isento das tempestades. Mas, meu irmão, eu venho declarar para você aqui esta noite: esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo te fortalece diante dessas adversidades. Ele te ajuda a romper em meio a essas tempestades, em meio a esse deserto. Jesus, Ele nos testa em meio às tempestades. Jesus, Ele nos testa em meio ao deserto, em meio aos gigantes. Nem sempre nós temos o livramento antes de uma crise, mas com toda certeza, sempre temos o livramento no meio dela, se fizermos verdadeiramente do Senhor o nosso refúgio. Então olha para o teu irmão e fala assim, nem sempre temos o livramento antes de uma crise. Agora dá uma chacoalhada nele assim, mas presta atenção, mas sempre temos o livramento no meio dela. Mas fala assim, olha na bolota do olho dele, olha na bolota do olho, fala assim, mas tem um segredo. Você precisa fazer do Senhor o seu refúgio. Fala para ele, você precisa fazer do Senhor o seu refúgio.
A palavra ela nos fala que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. A Bíblia nos fala que podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Glória a Deus por isso. Meu irmão, o Evangelho não é uma isenção de desafios. Muito pelo contrário, os desafios fazem parte da nossa jornada de fé. É no deserto que buscamos mais, é no deserto que nos entregamos mais, é no deserto que o nosso eu se diminui, é no deserto que nós nos aproximamos mais, é no deserto que somos forjados. O deserto, ele nos leva a lugares gloriosos diante da presença de Deus. Com toda certeza, diante do deserto, diante da tempestade que você está passando, eu já declaro que você vai passar e vai sair dela. E depois vocês me falam, não pastor, você está certo, não, você estava errado. Com toda certeza, meu irmão, você vai sair de lá muito mais forte, muito mais fortalecido, com muito mais sabedoria. Ouvindo uma ministração esses dias, eu me deparei com 2 tipos de dificuldades, 2 tipos de lágrimas. Porque o deserto nos faz chorar, não faz? A nossa tempestade não nos faz chorar? E eu vi essa ministração e existe 2 tipos de lágrimas. A lágrima que Deus enxuga, que são aqueles desertos, aquela batalha que Deus te livra no meio delas. Ele não deixa mais você passar, Ele traz o livramento, Ele te cura e Ele te restaura. Mas também tem aquelas lágrimas que Ele recolhe. Ele permite que a gente passe, mas em nenhum momento Ele não se esquece de nenhuma dessas lágrimas derramadas. Nenhuma lágrima será esquecida. A palavra nos fala no livro de Salmos: por acaso o Senhor não recolhe nenhuma das minhas lágrimas e coloca em seu odre? Em determinados momentos, meu irmão, Deus vai te livrar em meio ao deserto, mas em outro, será necessário você aprender em meio ao deserto. Tudo bem por aqui? Então fala para o teu irmão assim, em determinados momentos, Deus vai te livrar no meio do deserto, mas em outro, aí você fala assim, bonitão, será necessário você aprender em meio ao deserto. O que o nosso pastor fala, pastor Luciano? Aprenda rápido, é verdade, e ele está certo. Aprenda o que o Senhor quer te ensinar, porque aí você passa rápido pelo deserto. Meu irmão, quando você olha para todos os heróis da fé, todos os homens, eles foram testados em meio ao deserto. Sabe o que eu quero deixar para vocês como igreja esta noite? Deus está nos chamando para uma posição de mais ousadia e menos dúvida, de mais coragem e de menos medo. Precisamos ser ousados. Eu tenho falado aqui, precisamos aumentar a nossa expectativa em Cristo Jesus. Precisamos. Mas vamos para os 4 aprendizados dessa noite, porque o deserto ele é pedagógico. Ele nos ensina. Repita comigo assim, primeiro aprendizado. Deserto é lugar de preparo. Repita de novo. Deserto é lugar de preparo. Se você está passando pelo deserto, o que quer dizer? Que você está sendo preparado. Glória a Deus por isso. Meu irmão,
Quem foi preparado no deserto? De quem era a voz que clamava no deserto? João Batista. João Batista, ele surgiu no deserto. Ele foi escondido no deserto. Ele se refugiou no deserto. Ele se forjou no deserto. Ele anunciou no deserto a vinda daquele que se entregaria em meu e em seu favor. Em meio ao deserto é muito comum, mas é muito comum mesmo, que Deus nos prepare no secreto. Tem muitas lutas que são enfrentadas no íntimo, no secreto, para que aí sim possamos alcançar níveis mais altos e possamos sim romper em fé. Mas o que acontece é que tem muitas pessoas que ficam no meio do preparo, ficam no meio do caminho, ficam no meio do deserto, desistem da carreira no meio do caminho, se tornam vítimas do deserto. Outras se tornam vitimistas do deserto. Como assim, pastor André? Me explica melhor essa diferença de vítima e de vitimismo. Vítima é um fato que ocorreu, é um dano que nós sofremos. Então nós somos vítima do que aconteceu. Mas vitimista é aquele que vive dando desculpa. É a vítima em tudo. Já é uma mentalidade, não é uma ocasião, não é um fato. Nem tudo que eu passo vocês conhecem. Nem tudo que eu passo os da minha casa conhecem. Muitos dos meus desertos são tratados no particular. Mas esses desertos, em hipótese alguma, não podem me impedir de prosseguir, de continuar. O deserto nos prepara para a promessa, para o novo de Deus. Podemos sim, meu irmão, sermos vítima do que está acontecendo na nossa vida, mas de maneira alguma possamos ser vitimista. Possamos ser vitimista. Eu peço permissão aqui para falar um ato de fé, um ato de coragem de um homem que escolheu apenas ser vítima de uma doença, mas não ser vitimista. E nós temos um exemplo bem claro aqui da nossa igreja, que é do pastor Val. O grupo de louvor pode confirmar isso depois com vocês. Teve um ensaio num domingo, que na noite anterior, o nosso pastor, o pastor Val, ficou até às 11 horas no hospital tomando soro, que estava com muita dor. E para minha surpresa, e para a surpresa de todos, no domingo, às 9 horas da manhã, quem estava aqui sentado nessa bateria? Quem estava aqui? O pastor Val. Ele nos ensinou, através do seu exemplo, que nós devemos persistir, que nós não podemos desistir. E eu lembro, sou profeta chorão mesmo, não tem como. E eu lembro que quando eu vi ele, eu comecei a chorar. E eu falei assim, ó, eu preciso aprender muito com o Senhor. Eu preciso muito aprender o Senhor. E ele falou assim para mim, ó, estamos aqui para adorar a Deus. Ele poderia ter escolhido, e não seria vitimista, de maneira nenhuma. Mas ele poderia ter escolhido, ter ficado na casa dele, ter repousado. Ele estava fraco, tomou soro só. Mas não, ele estava aqui. Em alguns ensaios anteriores, a gente teve que parar um ensaio no meio do caminho, porque ele começou a se sentir mal. Mas a gente sabe que todos os domingos ele está aqui. Ele está aqui. Então, ele escolheu romper em fé, através do deserto que ele está enfrentando, através da tempestade que ele está enfrentando.
Ele escolheu declarar que Deus está fazendo algo novo. Mas que talvez ainda a medicina ainda não percebeu. Mas ele tem certeza, e nós temos certeza que Deus já está fazendo. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Olha, meu irmão, para Abraão. O que Abraão fez? Ele largou tudo. Em meio ao deserto, ele aprendeu e conheceu mais de Deus. A palavra nos fala que Abraão era um homem de muitas posses. E Deus falou assim para ele, ó, larga tudo. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas eu tenho uma promessa sobre a sua vida. E ele fez isso. Foi no desconforto. No desconforto. Olha teu irmão e fala assim, ó. Foi no desconforto, fala para ele. Que Abraão prosperou. Mas também foi no conforto que Saul caiu. Foi no conforto. Foi ele como rei que ele foi desobediente. Foi ele como rei que ele não esperou o profeta para fazer o sacrifício ali. Foi ele como rei no palácio que ele resolveu não mais ouvir a Deus. A soberba e a desobediência arruinou Saul. Foi no desconforto da prisão que José cresceu. José não poderia ser vitimista ali e falar, não vou cuidar de cárcere nenhum não, pode ficar com a chave aí, carcereiro, não vou ficar com a chave não vou desvendar sonho para ninguém, porque eu sou vítima, eu não fiz nenhum erro. Não é verdade? Não poderia? Ele poderia falar assim, eu não quero conversa com ninguém, não quero papo com ninguém, porque eu sou vítima, tá? Eu estou aqui preso por algo injusto. E é verdade, ele foi preso ali por um falso testemunho, de uma mulher que falou que ele tentou agarrar e ele não tentou agarrar ela. Mas ele não escolheu ser vitimista, não. Ele resolveu romper em fé o seu deserto. Também foi no palácio, foi no conforto que Davi errou. Sabe o que eu aprendo? Que independente da fase que nós estamos vivendo, meu irmão, o deserto, ele é apenas um cenário. É dessa forma que nós temos que enxergar. O deserto é apenas um cenário. Ele não determina o nosso futuro. O que determina o seu futuro é como você está, o seu posicionamento. Quando tudo te comprime, a sua fé tem que expandir. Olha para o teu irmão e fala assim para ele assim, ó, como profeta. Hoje você vai pregar para o teu irmão. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu peço já desculpa. Mas olha para o teu irmão e fala assim, ó. Desculpa, convencem os homens. Fala de novo. Desculpa, convencem os homens. Mas é o posicionamento que muda as histórias. Então, meu irmão, é o posicionamento que vai mudar a história da tua vida. É o seu posicionamento que vai fazer você sair do deserto. É o seu posicionamento que vai fazer você romper em fé e vencer a sua tempestade. Não é a sua desculpa. Não é a sua desculpa. A gente fala lá no trabalho que... E é pesado o que eu vou falar para vocês. Aquele que é bom em desculpa, ele costuma não ser mais bom em mais nada. É muito pesado, mas é uma verdade. Aquele que é bom em desculpa, ele costuma não ser mais bom em mais nada. Deus está mais preocupado como você está do que como as coisas estão. Como você está é o que determina o seu futuro. Se os seus olhos são bons, as coisas acontecerão de forma positiva.
A palavra não fala que os olhos são candeias para? O Verbo vivo andou em meio aos desertos. Foi experimentado no deserto. Sendo assim, meu irmão, nós como igreja, nós não seremos poupados de passar em meios ao deserto. E eu não estou aqui para enaltecer o deserto de maneira nenhuma, mas eu estou aqui para te encorajar a você a romper em fé. Deserto não deforma alguém que foi chamado para vencer. Amém? Deserto não é o final da linha. Deserto é a nossa escola da fé. Deus está conosco todos os dias. Antes dessa sua luta iniciar, Ele já existia. Antes dessa sua tempestade, Ele já existia. Antes do seu deserto, antes Ele já existia. Antes de você nascer, Ele já existia. Foi Ele que te formou dentro do ventre da sua mãe. Sendo assim, segue o segundo aprendizado desta noite. E olha teu irmão e fala assim, o deserto é passageiro. E glória a Deus por isso. Deserto não é eterno. Deserto não é para sempre. Deserto não é lugar de habitação. Deserto não é para sempre. Deserto não é lugar de habitação. Muitas pessoas têm para si que o deserto é a sua cruz. Eu estou passando por isso porque a palavra fala que eu devo carregar a minha cruz, pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Então o deserto faz parte da minha vida até que Deus venha me recolher. Quanto mais íntimos de Deus, mais nós percebemos que o deserto não faz parte do seu DNA. Que a tempestade não faz parte do seu DNA. Muitas pessoas, elas se acostumam em viver no deserto. A minha vida é assim mesmo. Minha vida é só luta. Eu não aguento mais. Minha vida é só tragédia. Eu vou desistir. Como igreja, devemos passar pelo deserto e habitar no Altíssimo. Mas muitos invertem as ordens. Muitos passam no domingo na igreja e habitam a semana toda no deserto. No deserto de seus problemas, no deserto de suas aflições. Um dia desses estava Jesus sentado num barco, e ele estava ali tirando um cochilo, e a tempestade começou a chacoalhar o barco, e ele e os discípulos assustados foram até Jesus, mestre, você não está vendo? Olha a tempestade. E ele, Jesus, acalma a tempestade, ele acalma o mar. Eu fiquei refletindo, e sabe o que eu aprendo? Como Deus Filho pode acalmar uma tempestade que foi enviado pelo Deus Pai. Sabe o que eu aprendi? Que tem muitas tempestades que nós passamos que não foi enviado pelo Deus Pai. Mas sabe o que eu aprendo? O Senhor, em Cristo Jesus, Ele nos dá autoridade para nós falarmos para a nossa tempestade, para o nosso deserto: acalma-te. Acalma-te. Porque o que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Então, não se acostume no seu deserto. Deus continua sendo Deus. Deus não mudou. As suas promessas estão sobre as nossas vidas. Então, não coloque as suas expectativas em algo que muda. Ancore as suas expectativas em algo que é inabalável, que é imutável, que transcende gerações e gerações.
Coloque as suas expectativas na promessa que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Terceiro aprendizado: o deserto, ele nos traz amadurecimento. Olha o teu irmão e fala assim, ó, o deserto nos traz amadurecimento. Sabe o que o deserto remove? Olha o teu irmão e fala assim, sabe o que o deserto remove? Ele remove todo o mimimi. Fala, ele remove todo o mimimi. Todo o mimimi. Tem tanto mimimi que a gente carrega, que quando passamos pelo deserto, eles vão ficando pelo meio do caminho. Porque o deserto, ele nos ensina a ativar o estágio de sobrevivência. Nós carregamos no deserto aquilo que é essencial. Nós começamos a dar valor naquilo que é importante. O mimimi vai ficando de lado, sabe? E nós temos muito disso, não tem? Temos muito mimimi, eu tenho muito mimimi. E quando nós passamos pelo deserto, a gente começa a deixar esses mimimi de lado e dar valor naquilo que é importante. Damos importância para aquilo que realmente é importante. Você começa a focar naquilo que é existencial. Ideias erradas, projetos fúteis, coisas que não têm importância. O deserto faz com que priorizamos a nossa bagagem. Meu irmão, olha o teu irmão e fala assim, ó, no deserto, fala para ele, bonitão, fala assim, bonitão, no deserto, não é possível levar tudo. Agora fala e dá um sorriso, tem que dar um sorriso, senão o irmão vai ficar bravo, hein? Fala assim, ó, deixa o mimimi, fala pra ele. Amém? Glória a Deus, amém. O deserto nos traz amadurecimento de valorizar aquilo que antes não dávamos tanta importância. Eu te pergunto, será que você valoriza o ar na mesma intensidade daquele que não consegue respirar? Será? Será que você valoriza a sua família na mesma intensidade daquele que perdeu? Será que você valoriza a vida, a sua saúde, na mesma intensidade daquele que está doente e prestes a morrer? Será? O deserto, ele nos ensina a darmos real valor naquilo que é importante. Quarto aprendizado. Olha teu irmão e fala assim, ó, o deserto também é lugar de cuidado. Último aprendizado aqui, viu? O deserto também é lugar de cuidado. Por isso que eu iniciei, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Eu tenho problemas, tá, irmão? Eu tenho os desertos. Vocês sabem de alguns, a gente passou 1 a 4, 5 meses atrás. Mas eu também tenho milagres, eu tenho bênçãos. O deserto também é lugar de cuidado. Lembra do povo de Deus em meio ao deserto? No calor, no dia escaldante, o que acontecia? As nuvens traziam o quê? O refrigério em meio à sombra. Não é o cuidado de Deus em meio ao deserto? Meu irmão, em meio ao seu deserto, o Senhor é o seu refrigério. E à noite? O que acontecia à noite? As colunas de fogo aqueciam a todos frente ao frio. O Senhor, em meio ao deserto, em meio à escuridão, Ele é a luz, Ele é aquele que nos aquece. Ele é aquele que nos aquece. E as aves? As aves voavam baixinhas, as cordonizes. Elas foram o quê? O alimento. A palavra do Senhor é o nosso alimento em meio ao deserto. Ela está disponível ainda para você. Ela está voando baixinho assim, ó. O que eu quero deixar aqui para vocês esta noite, meu irmão?
o deserto é passageiro. Deus está cuidando de você. Você não está sozinho. A gente nem combinou nada, viu, pastora Silvia? Mas na fornalha ardente, quem se fez presente? Na cova dos leões, quem ali estava presente? No mar aberto, quem estava ali presente? Na prisão, quem estava ali presente? Diante do gigante, quem estava ali presente? Junto de todas as batalhas que Josué enfrentou, quem estava ali presente? Junto de Gideão, quem estava ali presente? Junto de você e dos seus, Ele está presente. Amém? Glória a Deus! Para a gente finalizar, abre lá comigo em Jeremias 29:11. Eita Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, Pai, muito obrigado. Jeremias 29:11. Todos encontraram? Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos do quê? Planos do quê? De paz. E não do quê? E não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Esse texto, ele nos relata quando o povo estava sendo levado cativo em meio ao deserto. Mas Deus está falando para mim e para você esta noite. Calma, calma. Eu estou no controle de todas as coisas. E o projeto, sabe o projeto? Já está pronto. E sabe o que tem no projeto? Nele eu tenho um plano de paz. Eu tenho um novo futuro. E eu tenho uma nova esperança. Amém? Então, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Mas porventura, vocês não percebem? Amém? Amém? Deus está fazendo? Amém. Mesmo que nós não percebamos, Ele está fazendo. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade, que Deus abençoe vocês. A ideia aqui, os dias são maus, os dias são difíceis. A ideia aqui é fazer com que vocês possam cada vez mais buscar refúgio no Senhor. Que cada vez mais vocês possam se entregar, porque aos pés do Senhor é o melhor lugar para a gente chorar. Tem muitas lágrimas que Ele vai tirar, mas tem muitas lágrimas que Ele vai recolher. E como eu disse aqui, nenhuma dessas lágrimas é em vão, meu irmão. Então não esmoreça, se mantém firme. Mesmo que os dias pareçam mal, continue buscando, continue se entregando. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor, eu agradeço a oportunidade.